Amém, graça e paz. Nós, na semana retrasada, porque a semana passada a gente teve assembleia, nós terminamos um estudo sobre as paredes do nosso coração. Falamos, como que muitas vezes a gente chega aos pés de Jesus, como estão as nossas paredes, nossos traumas, nossos conflitos. E a gente foi apresentando biblicamente como é que a gente poderia sair dessa situação. E desde que eu estava na metade do estudo das paredes do meu coração, eu disse ao pastor que o Espírito Santo tinha tocado no meu coração da gente estudar esse livro aqui, que o Paredes também é um livro, que é o Ídolos do Coração, da Elise Fitzpatrick. É um livro maravilhoso. Depois, se vocês quiserem, podem me chamar. Eu mando a editora, a autora e tudo. Se você quiser comprar, vale a pena. Um estudo maravilhoso que nós vamos fazer, ok? E quando a gente olha, esse título, Ídolos do Coração, a gente pensa em algo. Peterson, hoje eu vou judiar um pouco de você, meu amado, porque vai ter muita passagem bíblica. A EBD é para isso mesmo, Eu até fiquei pensando, enquanto estava preparando, que seria legal se a gente nem tivesse a mídia, para que você folheasse bastante a Bíblia. As pessoas estão agora acostumando a chegar na igreja sem Bíblia, ou com o celular na mão, E só olhar para a mídia, não folhear. E muitas vezes você fala um livro, a pessoa, Colossenses, ela vai lá em Gênesis procurar Colossenses, Então, o ideal seria a gente folhear mesmo. Nós vamos começar com o Salmo 115. Nós estamos usando a NVT. A NVT, que o pastor já explicou que não é antibíblico. Se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar nosso pastor. Sabe, gente, eu tenho aprendido algo muito forte com o pastor Isaías, mas muito mesmo. Sabe aquelas pessoas que chegam na tua frente e falam: eu tenho curso disso, eu sou formado nisso, eu tenho essa profissão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assado? Aquele orgulho de tanta coisa que muitas vezes não sabe o tanto que um homem como serve o pastor Isaías, que nunca chegou aqui e arrotou nenhum curso, nenhum nada. Mas se você chega, às vezes fala: pastor, olha, soltar esse pensamento aqui no WhatsApp. Ele olha e fala: o autor é tal, e ele fala sobre isso, isso, isso. O conhecimento vasto que nosso pastor tem, você tem que explorar. Eu, pelo menos, estou grudada explorando e aprendendo. Salmos 115, versículos 4 a 8. Olha o que a gente vai encontrar. Porque quando a gente vê um livro desse daqui, Ídolos do Coração, as pessoas pensam nas imagens. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formado por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Olha que interessante. Vamos comparar essa passagem com Ezequiel 2, 25. Olha o que Ezequiel fala. Ezequiel. Eita, errei a passagem. Errei.
Pastor, me ajuda? Deixa eu ver aqui se é o 5. Errei, não é 25, gente. É o versículo 2. Ezequiel, capítulo 2, versículo 2 a 5. Vamos lá. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi suas palavras com atenção. Filho do homem, disse ele, eu envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o Senhor soberano. E quer eles ouçam, quer não, lembre-se que são rebeldes, pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Então, a gente viu de um povo que era idólatra, um povo que buscava de uma forma forte e tremenda os ídolos. E eles se apegavam a esses ídolos, a essas imagens. E a passagem no Salmo 115 fala que essas pessoas que idolatravam, eles passavam a ser tanto quanto aqueles deuses. Ezequiel ainda, no capítulo 14, olha o que a gente encontra. Por enquanto nós estamos no Velho Testamento. Nós vamos ainda entrar no Novo para fazer comparação. Ezequiel 14, de 1 a 3. Então Ezequiel já tinha feito aquela convocação para que o povo fosse alertado. E aí no 14, versículo 1. Então, alguns dos líderes de Israel me visitaram, e enquanto estavam sentados comigo, recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, esses homens levantaram ídolos aonde? E seguem coisa que os farão cair em pecado. Interessante. Vamos olhar Atos, capítulo 7. Por enquanto a gente estava no Velho Testamento, você vai dizer assim para mim, Eliane, você está só no Velho Testamento. Jesus veio, Jesus rompeu, né? Que essa é a visão de muitos em muitas coisas, né? Agora estão se pregando que com a pandemia não precisa ter igreja física. Só a online, sem contato com ninguém. Né? Essa tem sido a visão de muitos que estão se desviando da fé. Atos, capítulo 17. Olha aqui, versículo 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Que ídolos que Paulo estava vendo? Deuses. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos quando lhes falou de Jesus e da ressurreição. E eles perguntaram, o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram, pode nos dizer que novo ensino é esse? Novo ensino. Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros. Homens de Atenas, vejo que todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, eu reparei em diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é exatamente aquele que eu venho falar para vocês. Então, no Velho Testamento, a gente via um profeta clamando
chamando o povo, dizendo: vocês estão idolatrando, vocês estão criando ídolos no seu coração. E no Novo, a gente passa a ver. E o que a gente aprende no Novo Testamento? Que o homem, ele não pode conhecer Deus através da sabedoria humana. É muito importante você fixar isso daí. Você não vai conhecer a Deus através da sabedoria humana. Mas se você vai conhecer a Deus através da palavra de Deus. Quando alguém falar algum versículo para você, tenha o atento de pegar a sua Bíblia, folhear, ler e dizer: é isso mesmo que está escrito? Deixa eu ler, deixa eu entender. Aí você realmente vai conhecer esse Deus. Colossenses capítulo 3, 5 a 8. Olha o que a gente encontra em Colossenses. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês acostumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Esse é um atento desse versículo nos ensinando. Ele está começando a entrar nos ídolos do nosso coração. Romanos, capítulo 1, versículo 20 a 23. Vamos ver o que a gente aprende. Paulo foi um grande professor para nos orientar em relação aos ídolos do nosso coração. Romanos, capítulo 1, versículo 20 a 23. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoravam nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. O que a gente aprende nisso daí? Muitas vezes, a gente vê dentro da própria igreja as pessoas idolatrando outras pessoas e não idolatrando a Deus e não buscando no Senhor. Uma coisa é você ver no irmão o temor do Senhor, é você ver no irmão e crescer junto com o irmão, na palavra, no louvor, no ensinamento. Outra coisa é você idolatrar o irmão. Eu brinco muito, né, que nas igrejas tem o irmão batata. Apareceu um problema, vai lá, ora com aquele irmão que é batata. Se aquele irmão orar por você, algo novo vai acontecer. Mas por que você não pode orar e ver esse sobrenatural? Por que você tem que sempre estar idolatrando o irmão batata? Deus quer fazer algo muito maior na tua vida. Nós temos irmãos super abençoados, que a gente tem parceria em oração, olha para essa pessoa, a gente fala: nossa, essa pessoa é de Deus. É uma pessoa que eu posso rasgar meu coração, é uma pessoa que eu posso compartilhar. A própria Bíblia fala que há amigos mais chegados até que irmãos.
Nós precisamos desses irmãos, mas nós temos que estar atentos para não sermos idólatras, ok? E em João capítulo 4, versículo 23, o que a gente encontra? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. É tremendo essa passagem. Jesus diz: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Qual é o objetivo desse livro? O que a Elise, no esboço inicial, na introdução dela, nos apresenta? Ela vem nos apresentando por que a gente deve fazer um estudo desse, uma análise no nosso coração. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, o que fala? Alguém lembra? Pode falar, pastor. Já está na tela? Não tenha outros deuses além de mim, certo? Às vezes, a gente, quando escuta essa palavra ídolo, automaticamente, na mente da gente, vem imagem e escultura. E qual é a minha pretensão nesse estudo? Trabalhar com você e comigo, que ídolos têm reinado em nosso coração, que muitas vezes tem prejudicado a gente dentro do ministério. Então, ela trabalha no início do livro, dizendo que ela fez uma visita nesse local onde Paulo passou, onde tinha aquelas imagens e ainda continuam aquelas imagens, e ela começou a dizer: será que os ídolos que nós humanos temos são só imagem e escultura? E Deus tocou no coração dela para fazer um estudo bíblico. E aí ela foi aprofundar. E ela viu, através de várias passagens, que nós trazemos esses ídolos. E esses ídolos, por incrível que pareça, são os nossos pecados. Aqueles que muitas vezes têm que gerar quebrantamento. Eu já falei para vocês em aconselhamento, quando a gente às vezes tem que colocar o dedo na ferida da pessoa, e é isso? Então você acha que isso? Tá bom, então eu vou pedir perdão por isso. Tá bom, é isso que você acha? Eu vou pedir perdão. Isso é arrependimento? Não. E esse estudo vai trazer para nós que nós devemos ter arrependimento diariamente. Diariamente. Nós devemos dizer: ai, Senhor, me perdoa. De novo eu fiz isso. Sei que eu te entristeci, me perdoa. E com isso, consequentemente, caminhar com Jesus. Vamos olhar em Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 38. Mateus. É um versículo que a gente lê muito, acha lindo, comenta. Mas será que a gente tem cravado esse versículo no coração? Uma pessoa chega e diz assim: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Aí Jesus responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Interessante. Nós passamos a semana das mulheres, né? Do Dia das Mulheres.
E eu vi coisas que me entristeceram muito. Eu vi no Instagram pessoas que se denominam cristãs, pastoras, dizerem assim: você tem que amar a você mesma. Você tem poder. Que poder você tem? Nenhum. Nem eu, nem você temos poder nenhum. Nós somos dependentes do Senhor. Nós temos que amar a nós mesmas? Ou a Bíblia fala: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro. O segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. E as pessoas insistem em pregar autoajuda. Você é linda. Muitas chegam a colocar um currículo. Eu sou isso, como se esses títulos fossem fazer com que as pessoas olhassem para ela e dissessem: nossa, vou conhecer Jesus porque ela tem esses títulos todos. E se a gente olhar, a maioria dos discípulos que caminharam com Jesus não tinham título nenhum. Estou falando besteira, pastor? Muitas vezes eu vejo pessoas extremamente humildes, sem curso nenhum. Mas eu olho para elas e eu falo: Jesus, ela é PhD na tua palavra, no teu ensinamento. Essas pessoas nos edificam. E o que nós vamos ver? Quais têm sido os deuses no nosso coração? Esse versículo nós devemos cravar no nosso coração. E a idolatria, ela tem a ver com amor. O meu amor por Jesus. Meu amor pelos outros. Meu amor pelo mundo. Ontem eu assisti um vídeo que rodou nas redes sociais e eu chorei muito. Um pai de família com uma criança no colo, dentro de um supermercado, desesperado, desempregado, e chorando, pedindo comida. Gente, me deu um saco de arroz e uma caixa de leite. Chorava desesperadamente dentro do supermercado. Isso, nossa, aquilo arrebentou meu coração. E eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Arruma um trabalho para esse homem. Isso que a gente viu ontem, quantos tantos que a gente não conhece e não tem acesso, passando por isso. E cadê o nosso amor pelo próximo? Quando se fala que vai fechar tudo, muitas pessoas entram no carro, vão no supermercado, vão fazer um estoque como se fosse a guerra civil, querendo comprar. A minha cunhada, no início da pandemia, os filhos deixaram ela desorientada. Fizeram ela comprar um fardo de arroz, que não sei quantos sacos de 5 quilos vieram. E um dia, nós estivemos lá, ela convidou a gente para almoçar. Ela falou: gente, vocês não ligam não, esse arroz não está muito bom. Mas é que eles me desorientaram, eu comprei fardos e fardos e o arroz estragou. Não está ficando bom, eu estou vendo que eu vou ter que doar esse arroz e comprar arroz novo. Nós estamos vivendo o tempo do maná. O que é de hoje, amanhã é outro dia. Descansemos no Senhor. E quando a gente se preocupa muito em fazer um estoque e não preocupar com a família do outro, nós não estamos tendo amor. Está existindo a falta de amor. Qual é o objetivo do nosso estudo? Descobrir quem são os deuses do nosso coração. E, em segundo lugar, uma vida livre de ídolos. Vamos ver 1 Coríntios.
capítulo 10, 11 a 14. Capítulo 10, de 11 a 14. Vamos lá. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos em fim dos tempos. Olha, pastor, Coríntios, 1 Coríntios, foi escrita há quantos anos? E ele está falando do final dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações de sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Fujam ao culto aos ídolos. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem que ser livre de ídolos. Iremos estudar na semana que vem a vida de Raquel. Vai ser muito interessante, muito interessante. Vamos ver bastante passagem, vamos dissecar bastante, né? Nós vamos fazer nesse estudo o que um estudante de medicina faz no primeiro ano. Ele tem que pegar um cadáver e ele tem que dissecar pele, embaixo, músculo, osso. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos dissecar o nosso coração para a gente poder descobrir que ídolos nós estamos colocando e guardando, né? As 7 chaves, achando que está uma bênção. E por último, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que nas igrejas a gente tem visto santidade de micro-ondas. Quem ama micro-ondas? Todo mundo ama. Se falar que não ama, é mentira. Você coloca lá, 30 segundos esquenta. Até a Sarinha já sabe mexer no micro-ondas lá. Eu não deixo. Quando eu fiz o curso na Palavra da Vida, eu deixava sempre o almoço dela num prato montadinho. E aí ela ia lá no micro-ondas, esquentava, sentava, almoçava. Nas igrejas, a gente tem visto a mesma coisa. As pessoas ajoelham e dizem assim: Senhor, eu quero que o meu coração esteja consagrado a Ti. Eu quero sair daqui consagrado, Senhor. Ponto. Vai embora e acha que a consagração já aconteceu. Ela não precisa fazer mais nada. Ela apertou o botão e a coisa aconteceu. Não é assim. Sinto muito lhe dizer. A consagração, ela não vem no micro-ondas. A consagração, ela vem num processo muito lento, dissecado, como eu disse, trabalhado, discutido e analisado. E muitas vezes trazendo a nós o desejo de ajoelhar, chorar aos pés do Senhor e clamar para que Ele tenha misericórdia e nos transforme no dia a dia. Esse processo, ele traz um crescimento, mas ele também traz muitas bênçãos, muitas bênçãos. Essa semana eu vi algo que depois, dentro de cada capítulo aqui, eu acredito que a gente vai estudar, um pastor dizendo o seguinte: aquele que é dizimista, a bênção não é para a igreja, a bênção é para ele mesmo, porque é uma promessa bíblica.
É uma forma dele ficar blindado. É uma forma em que muitas vezes a gente escuta testemunho, como eu escutei do pastor Carlinhos. Ele perdeu um trabalho nessa pandemia. E o sonho dele com a Sônia era comprar um terreno para construir a casa dos sonhos deles. E na pandemia, o que aconteceu? Sem explicar, no sobrenatural, eles compraram esse terreno à vista. Era para falar, não, perdi emprego, guarda dinheiro. Mas eles sabem a quem eles servem. E eles são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Então eles vivem o sobrenatural. Então aquele que não é dizimista, ele passa a perder a bênção. Não é a igreja que perde, é ele que perde. Então temos que ficar atentos. E por último, para encerrar esse estudo, a gente vai começar uma jornada. Mas eu preciso recordar a vocês que nós temos uma esperança em Cristo. Ele nos deu Jesus Cristo, nosso advogado, que expiou nossos pecados, nos liberta da escravidão ao pecado e Ele intercede por nós. Ele nos concedeu o seu Espírito Santo que habita em nós e nos guia na verdade. Ele derramou sobre nós sua graça soberana, graça que capacita a desejarmos fazer a sua vontade e sermos agradáveis a Ele. Ele nos ofereceu a palavra da verdade, verdade que ilumina nosso coração, para vermos toda a sabedoria de que precisamos para mudar de maneira que o agrade. Ele fez tudo isso com o objetivo final de nos mudar, e tudo para a sua glória. Que nós possamos refletir essa semana nessas passagens. Caso você queira, pode me chamar, eu mando essas passagens e você vai fortalecer no seu coração essa busca